Graça e paz, boa noite, né? É bom estar aqui, amém? É bom estar na casa do Senhor, é bom estar na sua presença. Esse é o melhor lugar para se estar. Não sei se, acho que temos alguns visitantes, né? Eu vi algumas pessoas aí diferentes que nós não conhecemos, né? Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem à vontade na casa do Senhor. Que o Senhor possa falar com você nessa noite também. Amados, nós estamos no mês de maio, né? E vocês já sabem que nós estamos ministrando e sendo ministrados sobre família, né? Esse é um mês oportuno para nós falarmos sobre isso. E hoje é o último domingo de maio, né? Não sei se a gente vai continuar esse assunto no próximo domingo, na próxima semana. Provavelmente não, mas o Senhor é quem sabe. Talvez a gente possa continuar, né? Mas provavelmente hoje é a última ministração diretamente sobre esse assunto, família. Mas é claro que o Senhor vai continuar falando conosco, falando com o pai, falando com o filho, falando com a mãe, durante o ano inteiro, né? Nesse ano aqui, ano de fé e busca. Isso aqui é depois, tá? Ano de fé e busca, que é a palavra que o Senhor tem nos liberado, né? O Senhor tem planos, projetos bons a teu respeito, a meu respeito, um futuro de paz, um futuro de alegria, um futuro de esperança, né? Essa é a palavra do Senhor para nós, para esse ano. E ainda estamos quase no meio do ano já. Misericórdia, o Senhor está voando, né? Mas vamos continuar buscando ao Senhor, porque Ele ainda tem muita coisa para realizar em nossas vidas, amém? Eu quero começar essa ministração com um texto que está em Mateus, no capítulo 7, no verso 24, a partir do verso 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar, colocar o nosso coração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, nós te agradecemos pelo teu amor que já podemos sentir, Senhor, sendo derramado sobre as nossas vidas. Obrigado pelas curas que o Senhor já realizou, obrigado pelas portas que o Senhor já abriu. Deus, nós te agradecemos por isso. Obrigado por esse tempo tão precioso de louvor, adoração, onde podemos expressar aquilo que está no nosso coração, a gratidão do nosso coração. Pai, mas agora nesse momento nós queremos nos aquietar, Senhor, diante da Tua Palavra. Queremos, Pai, render os nossos corações, submeter os nossos corações ao poder da Tua Palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale através da Tua Palavra, Senhor, através daquilo que o Senhor estará trazendo aqui nessa noite, que a Tua Palavra possa alcançar os nossos corações, Deus, e trazer, Senhor, aquilo que o Senhor espera, o resultado que o Senhor espera em nós, Pai, em nome de Jesus. Como essa palavra que nós iniciamos, Pai, nós não queremos ser apenas ouvintes daquilo que o Senhor estará falando nessa noite, mas nós queremos colocar em prática, em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos, fala conosco mesmo, Espírito Santo, fala conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pai, eu me coloco em Tuas mãos. Usa a minha vida conforme a Tua vontade, Senhor, dentro das minhas limitações, mas que o Senhor possa
falar aos nossos corações e nós sermos mais uma vez tocados, transformados, restaurados, fortalecidos pelo poder da Tua palavra nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois nós vamos retornar nesse texto. No domingo passado, o pastor Marcelo já ministrou, e no outro também, sobre esse tema, né? E hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho, né? E o tema dessa ministração, se fosse colocar um tema, né? Família alicerçada na palavra, mediante essa palavra que nós lemos aqui, família alicerçada na palavra. Nós sabemos, amados, que há um trabalho das trevas, um ataque poderoso, né, sobre as famílias. Não é novidade para ninguém que as famílias, há algum tempo já, né? Na verdade, nós vamos ver que desde o Éden, né? Mas as coisas só vão piorando. E as trevas têm batalhado para que a família perca o significado que ela tem para Deus. A família é algo que nasceu no coração de Deus. Nós sabemos e nós cremos nisso. Mas para o mundo, a família parece que está fora de moda. O termo família está fora de moda, né? Casamento está fora de moda. Até ter filhos está fora de moda para o mundo. Já viram? Tem muita gente que não quer ter filhos. Não é porque não, os que não podem, os que não querem, né? Por N motivos. Uns não querem por causa que vai atrapalhar a sua carreira profissional. Outros não querem porque às vezes vai estragar o corpo. Pessoas normalmente que cultuam o corpo. Então, né, tem uns que preferem ser pais de pet. Está na moda agora. Sou pai de pet. Não quer ter filho, quer ser pai e mãe de cachorro. Não é nada contra, tá, irmãos? Mas eu prefiro. Antes a gente era dono de cachorro, né? Depois a gente virou tutor. Tutor ainda vai, agora pai e mãe, né? Eu não tenho filho cachorro. Então são coisas que vão tentando tirar, né, o foco do que é a família de verdade, né? Não obstante, como o pastor Marcelo já falou na semana passada, é claro que por diversas situações, às vezes a configuração da família, né, acaba mudando, né? É família, é pai, mãe, filhos, mas às vezes, né, o pai já não está mais presente, ou porque saiu, ou porque faleceu. De repente a mãe é mãe e pai, ou de repente tem um padrasto agora, ou ao contrário, tem uma madrasta, ou de repente é os avós que cuidam dos filhos, é uma tia que cuida do sobrinho. Mas nesse contexto mesmo tem essa figura que acaba se tornando uma figura de pai ou de mãe para essas pessoas, para esses filhos, né? Então, independente de qual seja a tua situação, né? Que essa palavra possa alcançar o teu coração, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filhos. Amém? Então, amados, essa é... E tem outra coisa pior ainda, né? Tem os que não querem ter e tem outros que querem ter o direito de matar se for preciso, né? É forte, né? Mas é uma realidade que eles estão vivendo. É um direito que eles querem ter, que as pessoas querem ter, de não ser obrigada a prevenir. E se ela gerar, ela tem o direito de tirar, porque seu corpo, suas regras. Então isso é a realidade que o mundo vive. É o que tem sido pregado e falado aí fora. Mas a nossa realidade é a palavra de Deus, amém? O que nós cremos é a palavra de Deus. Entendemos que a família é um projeto de Deus, é algo que nasceu no coração de Deus, e nós sabemos disso, né? Nós sabemos que lá no Éden, quando o Senhor
criou o homem e a mulher, Deus estava instituindo a família. A família é algo que nasceu no coração de Deus. Então nós cremos nessa realidade. Família continua sendo família. Deus continua amando as famílias. Deus continua sonhando com as famílias. Família é projeto de Deus. Família não é um projeto falido. Família é um projeto de Deus, amém? Estão aqui, está friozinho, estão com sono. Mas a tua família, a minha família, é um projeto de Deus. Amém? Nós cremos nisso, né? Nós cremos, nós maridos, que aquele que encontra, né, a esposa, como a palavra fala, aquele que encontra a esposa encontrou um grande tesouro. Encontrou o favor do Senhor. Não tem um marido que dá um amém aí. Perdeu a oportunidade, meu amado. Eu vou falar de novo. Talvez se está meio desligadinho, eu vou falar de novo para você ganhar um crédito hoje. Perdeu a oportunidade. Vou falar de novo. Nós, homens, maridos, nós entendemos que aquele que encontrou uma esposa, encontrou um tesouro, encontrou o favor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não sei se elas vão aceitar ainda a repescagem, né? Mas vamos tentar. Nós entendemos que os filhos são herança, são bênçãos, são herança do Senhor. E nós entendemos porque é isso que a palavra fala. Os filhos são bênção, são herança do Senhor. E é assim que nós tratamos eles. É assim que nós pelo menos devemos tratá-los. Como esse tesouro, como algo precioso. Então, amados, nós não podemos ser corrompidos, porque desde o Éden nós vamos ver vocês, né? E peço até desculpa para aqueles que já ouviram essa palavra, mas não tem como a gente falar sobre isso sem falar sobre o começo, né? E começou tudo lá no Éden. Nós vemos que desde lá o diabo, o Satanás, nosso adversário, desde lá ele tenta corromper as verdades de Deus, ele tenta corromper a palavra de Deus, ele tenta diminuir a importância da palavra de Deus, invalidar aquilo que Deus falou. E isso sutilmente ele vai. Será que foi isso que Deus falou mesmo? Vamos abrir lá, por gentileza, primeiro em Gênesis capítulo 2. Maridos, fiquem mais ligados aí, se tiver uma outra oportunidade dessa, hein? Gênesis capítulo 12, verso 16, olha só o que diz. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então foi essa a ordem que o Senhor deu para o homem. Essa foi a palavra que o Senhor liberou. Você pode comer de tudo que tem aqui, livremente, à vontade, buffet livre, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí nós vamos ali para o capítulo 3. Depois, já que o Senhor já tinha criado a mulher, quando o Senhor deu essa ordem aqui, a mulher ainda não existia. Essa ordem foi dada para o homem. Provavelmente, penso eu, a Bíblia não deixa claro, pode ser que Deus tenha falado novamente para os dois, mas penso eu que foi o homem quem passou as instruções para a mulher. Falou: olha, você está chegando agora aqui, mas Deus já... Não era nem Eva ainda, nós vamos ver aqui que ela não tinha nem nome, ainda era só mulher. Mulher, o Senhor deu essa instrução: nós podemos comer livremente de tudo, menos da árvore. Tanto que se nós vamos ver o texto, ela sabia até a localização exata. Aqui nessa palavra aqui não fala da localização. E quando ela
Quando ela fala ali, ela fala até da localização, a árvore que está no meio do jardim. Então, ou Deus reafirmou essa ordem, essa ordenança para os dois, ou penso eu que foi o homem quem passou as instruções para ela. Então vamos ver lá, capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, quando começa com então, assim, né? Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ela já começou distorcendo, porque Deus não tinha falado disso. Era só um que ele não podia comer. Mas ele, com astúcia, ele já começou a mexer entrar na mente da mulher. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Então ela sabia muito bem a instrução, ela sabia muito bem a palavra que o Senhor tinha dado, não era inocente, ela não caiu aqui por inocência, ela sabia muito bem do que foi instruída. Aí, olha a sequência do texto. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Com toda certeza não morrereis. Deus é amor, não tem problema. Ora, a serpente falando ainda. Primeiro, né, mas abrindo um parênteses aqui, né? É muito esquisito esse diálogo, né? Como diriam os adolescentes, os jovens, é um diálogo bem aleatório, né? Bem aleatório. Mulher batendo um papo com a serpente. E não se assustou com isso. Imagine aqui, né? Você chegar ali no meio do jardim, a serpente começar a falar com você, e você começa a bater papo de boa com ela. Das duas, uma, né? Ou ela, o que penso eu que era assim, provavelmente eles, de alguma maneira, eles se comunicavam com os animais para não se assustar, né? Imagine, Anne, tá passando uma serpente e fala com você: oi, dona serpente, tudo bem? Então a mulher corre de uma barata, né? Que dá para dar pisar, esmagar, a mulher, aí imagina uma serpente, né? E ela batendo papo com a serpente. Então, penso eu que provavelmente era algo meio comum. De repente, ela se comunicava de alguma maneira. Porque o homem e a mulher não eram perfeitos, né? A inteligência deles era muito além da nossa, limitada, né? Eles eram 100% antes do pecado. Mas, enfim. Não, e pior, Adão estava do lado dela. Nós vamos ver mais para frente ainda. Adão estava do lado dela. E ela conversando com a serpente, nem tá maluca, mulher? O que você está fazendo, falando com a serpente? Ele ainda ficou ouvindo junto, provavelmente. Vamos seguir. Aí a serpente fala: olha, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele continuou entrando na mente da mulher. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, provavelmente até aqui, né, pelo que dá a entender o texto, que ela não corria o risco nem de ficar observando muito para não ficar tentada a comer aquela fruta. Mas por causa da insistência da serpente aqui, e a serpente valorizando ali o produto, ela pegou e começou a prestar mais atenção e viu que realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, conhecimento, inteligência. Tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido que estava em sua companhia. Tem uns detalhezinhos, estava comentando com minha esposa hoje antes de vir para o culto, tem uns detalhezinhos que a gente lê toda vez e não presta atenção, né? Normalmente quando eu pensava,
quando lia aqui, passava batido, parecia que Adão estava meio longe, né? Que ela comia o fruto, Adão não via que ela comia o fruto, então ela chamava Adão e Adão, está aqui a fruta. Tá. Mas não, aqui fala que Adão estava em sua companhia. Então não adianta nem querer pôr a culpa nela, ele estava do lado dela. Adão estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem. O mestre fez assim só, né? Foi a mulher. Foi a mulher que me deste. Ainda culpou, não só culpou a mulher, como culpou a Deus também, né? Foi a mulher que tu me deste, por auxiliadora. E ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que isso que fizeste? A mulher fez assim, né? A serpente me enganou e eu comi. A serpente não tinha, acho que a serpente também olhou para o lado, ver se tinha alguém para lá acusar, e não tinha ninguém, né? Então, Yahvé, Deus, determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Lacejarás sobre o teu próprio ventre, comerás do pó da terra de todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Aqui, né, nós sabemos que é uma promessa sobre a redenção, né, de que através da descendência da mulher nós teríamos aquele que queria pisar na serpente, Jesus. Mas aí veio a sentença, olha só. Eu li alguns versos que até não tem muito a ver com o contexto aqui, mas para chegar aqui, né? Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento. Na gravidez, em meio à agonia, dará luz a filhos. Eu sei que as mulheres têm a vontade de chegar lá no céu e encontrar Eva. Pô, Eva, por tua culpa que eu passei por tudo isso. Sei que tem até o grupo do pessoal ali, né? A culpa é de Eva. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Guarde esse texto aqui, pessoal. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou. Daí tem a sentença para o homem, né? Para nós também não é fácil, mas para a mulher é pior, né? Porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento de todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Outro detalhe que eu só percebi hoje: até então ela não tinha nome, era só mulher. Só aqui, depois de tudo isso, depois da sentença que Deus deu, Adão já tinha dado nome para todos os animais, menos para Eva, menos para sua esposa, para sua mulher. E aqui, então, ele nomeou Eva, né, deu o nome de a sua mulher, Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Amados, o que é o X da questão aqui? Havia uma palavra, uma orientação de Deus. E era uma proibição só, né? De tantas coisas de tantas bênçãos, de tantas coisas permitidas, tinha uma coisa que era proibida.
E na verdade era proibida para o próprio bem deles, para preservá-los. Mas por deixarem ser influenciados pela serpente, desobedeceram a Deus e teve toda essa consequência que nós vimos. O pecado entrou na humanidade, né? Trouxe tantos prejuízos nos relacionamentos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Voltando ali, ó, no 3, no verso 16, que eu falei para vocês guardarem, olha só: seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Nós vamos ver lá, nós vamos daqui a pouco lá para Efésios, nós vamos ver a orientação do Senhor, né, que provavelmente você já conhece também, com relação ao marido e à esposa. Mas nós vemos que a dificuldade começou aqui, a consequência do pecado é que, uma delas, né, é que a mulher vai ter esse desejo de sempre de tentar dominar o marido. A nossa natureza pecaminosa. A mulher tem o desejo de dominar, de influenciar, de ser. Mas ela acaba tendo um marido dominador, né? A palavra que está falando aqui, nesse versículo 16 de Gênesis 3. Então, amados, por causa disso, essa dificuldade que nós temos nos relacionamentos, um relacionamento sem Jesus, sem o Espírito Santo, é muito complicado, é muito difícil. Porque tanto é que Paulo começa a falar ali em Efésios, acho que o pastor Marcelo falou sobre isso no domingo passado, não vou entrar hoje diretamente nisso, provavelmente outras oportunidades nós vamos falar sobre isso, sobre Efésios 5:18. Mas Paulo começa falando ali sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, para começar a falar do relacionamento depois, para dar as orientações para a esposa, para o esposo, para os filhos. Então nós vemos que não tem como nós vivermos uma vida alicerçada na palavra de Deus, se nós não formos cheios do Espírito Santo. É por isso, né, eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos sempre buscar estar cheios dele, para que as virtudes de Deus, o fruto do Espírito, facilite o nosso relacionamento, para que a natureza de Deus apareça em nós, e não essa natureza pecaminosa aqui, né? Não essa natureza onde a mulher quer dominar o marido e o marido quer dominar a mulher, mas a natureza de Deus, conforme a sua palavra, conforme a orientação da sua palavra. E a palavra, né, a orientação que o Senhor nos dá, está lá em Efésios capítulo 5, verso 22, vamos lá. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Segurando aqui um pouquinho, né? Lembra lá daquele verso lá que nós lemos? A natureza das mulheres, né? A natureza caída, falando primeiro das mulheres, é dela querer influenciar, dela querer dominar. Mas a orientação do Senhor para as esposas é que elas estejam submissas aos seus maridos, assim como ela é submissa, assim como vocês são submissas ao Senhor. Da mesma maneira que você se submete ao Senhor, por amor a Ele, por honra a Ele, você também
deve estar sujeita, não, nós vamos ver na sequência, não é sujeita ao domínio igual do marido, mas é sujeito, estar sendo essa ajudadora, estar debaixo da mesma missão, uma submissão, estar na mesma missão, estar lado a lado com o seu marido, sabendo que ele é o cabeça, que ele é a autoridade espiritual sobre o lar, sobre a família. Mas o marido não pode ser aquele dominador também lá de Gênesis. Vamos ver a sequência aqui, né? Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificada com o lavar da água por meio da palavra. Aqui falando de Jesus e a igreja, né? E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, a palavra aqui fala assim, já que nós somos uma só carne, já que eu sou um com a minha esposa, eu preciso, se eu estiver cuidando dela, eu também estou cuidando de mim, porque nós somos um só. E eu devo amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Então o padrão é muito alto. É um amor sacrificial, é um amor de renúncia. E se eu agir assim com a minha esposa, vai ficar fácil para ela se submeter. Porque eu não vou ser esse marido dominador. Eu vou ser um marido que ama a esposa e cuida dela e zela dela, como Cristo ama e zela e cuida da sua igreja. Amém? Aí fica fácil para as esposas. Aí fica fácil, né? Se o marido agir assim, fica fácil. Pulando lá para o verso 33, né? Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Amém, amados? Se nós olharmos para a palavra do Senhor, e nós colocarmos em prática, lembra, nós vamos voltar lá em Mateus 7. Aquele que ouve as minhas palavras, eu sei que Jesus estava falando a respeito daquele sermão, mas ela serve como primícia para nós nos submetermos a toda a sua palavra, porque toda a Bíblia, o pastor Marcelo falou isso no domingo passado, né? A Bíblia não é em partes a palavra de Deus. A Bíblia é toda ela é a palavra de Deus. A Bíblia é totalmente a palavra de Deus. Então não tem como eu descartar algo e ficar com algo. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, para nós, como esposo, esposa, a orientação está aqui. Se nós ouvirmos essa orientação e formos praticantes disso, se a esposa não quiser ser a esposa lá a esposa caída lá do Éden, né? Aquela esposa que quer ser a dominadora, quer tomar conta, quer controlar, quer ser controladora. E se o marido também não for aquele marido caído lá do Éden, mas for um marido dominador, mas um marido que ama, pelo contrário, né? Jesus, ele se entregou em favor da igreja, por amor à igreja. Então o marido é aquele que renuncia em favor da sua esposa. Se nós formos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, a nossa casa vai estar firmada, alicerçada na palavra, e nós não correremos riscos com as intempéries que nós enfrentamos. Amém? Caminhando um pouquinho, no capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Nós conversamos ontem, né? Sobre a galerinha que estava aí, nós conversamos ontem sobre isso aqui. Honra teu pai e tua mãe.
Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Então, filhos, se vocês ouvirem a palavra, vocês estão ouvindo mais uma vez hoje, e praticarem, não serem apenas ouvintes da palavra, mas serem praticantes, vocês estão juntamente com os seus pais, com a sua família, ajudando a edificar a sua casa sobre a rocha. Nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Nós temos ouvido tanto. Honra teu pai e tua mãe. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, porquanto isso é justo. E eu falei para eles ontem, que nós ainda ganhamos, ainda é uma via de mão dupla ainda, né? Porque nós honramos aos pais e ainda por consequência temos uma bênção, né? Paulo fala aqui, cita o mandamento, né, de honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então essa é uma promessa para você, filho, para nós como filhos, né? Porque não é porque nós casamos que estamos livres de continuar honrando nossos pais, né? Pelo contrário, principalmente se temos, né, no meu caso, minha mãe é viúva, né? Então eu tenho a obrigação de cuidar dela, é a palavra de Deus, de continuar honrando, né? Mas, né, falando para vocês, jovens e adolescentes solteiros, como nós falamos ontem, semeie na tua vida honra aos pais. Isso vai ser bênção, você vai colher bênção sobre a tua vida. Amém? Quero ir lá, então, lá em Mateus 7, voltar lá. Essas são as orientações que nós já sabemos, né? Nós que já estamos no Senhor há algum tempo, nós sabemos de cor e salteado. Só que o problema é que muitas vezes acho que a maioria das vezes, a nossa tendência é sempre olhar somente o outro lado, né? Nós olhamos, quando o marido fica feliz quando está falando com o Efésios 5:22 ali, comecinho, pai fala da esposa. E a esposa fica feliz quando começa a falar do marido. Mas o correto seria o correto seria ser o contrário, né? Quando está falando conosco, a gente olhar para a nossa vida e analisar realmente, será que eu tenho, né, você como esposa, vocês, nós como marido, será que eu tenho, de fato, colocado em prática essa palavra? Será que eu não tenho sido apenas ouvinte? Mateus 7, 24. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia, sem alicerces. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Nós vemos aqui duas situações, dois tipos de construção. Uma casa firmada sobre a rocha, com os alicerces firmados sobre a rocha, e uma casa firmada sobre a areia, quer dizer, sem firmamento, né? Construída sobre a areia. E Jesus compara aqui essa casa, a pessoa que ouve as suas palavras e as pratica, com essa casa firmada sobre a rocha que é Ele mesmo, a rocha que é Jesus. Quando nós ouvimos e procuramos colocar em prática aquilo que é ministrado, nós estamos firmando a nossa casa sobre a rocha. O homem, né, o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Provérbios do capítulo 14, verso 1, diz que a mulher sábia edifica o lar.
mas a tola a destrói com suas próprias mãos. Vamos ver lá como é que está certinho esse versículo? Deixa marcadinho aí que a gente vai voltar em Mateus. Provérbios capítulo 14, verso 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata ou a tola destrói seu lar. Então, se a pessoa sábia, se o homem sábio é aquele que ouve a palavra e pratica, nós podemos dizer que a mulher sábia que edifica a sua casa também é aquela que ouve a palavra e a pratica. A mulher sábia que edifica o seu lar é aquela que ouve a palavra e a pratica. Tem um texto que fala que, acho que o pastor citou também, né, esses dias, que e a mulher ganha o seu marido com o seu testemunho. Às vezes o marido não é cristão, mas se ela é uma mulher sábia, que ouve a palavra do Senhor e a pratica, coloca em prática, ela edifica a sua casa e ela ganha o seu marido. Agora, aquele que não ouve, é comparado a essa casa construída sobre a areia. E nós vemos aqui, amados, que a mesma situação acontece. A casa que construída sobre a rocha, verso 25, caiu a chuva, veio a enchente, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu. E no 27, aconteceu a mesma coisa, as mesmas situações com a casa que não estava firmada sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. Ou seja, independente se a tua casa está firmada sobre a rocha ou não está, você vai enfrentar a chuva, vai enfrentar a enchente, vai enfrentar vento. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida, na minha e na tua família, é se a nossa família, se a nossa casa está firmada na rocha, que é Jesus. Porque as situações vão acontecer, as intempéries vão acontecer, as dificuldades, enfermidade, perdas, vão acontecer, desemprego, problema financeiro, acontece com as duas casas aqui. Mas o que faz a diferença não é aquilo que nós vamos enfrentar, mas o que faz a diferença é onde nós estamos firmados, é onde está firmada a nossa casa. É isso que vai fazer a diferença entre ter uma casa de pé, uma família de pé na presença do Senhor, ou ter uma família em ruínas, ter uma casa em ruínas. Então nós precisamos ser essas pessoas que firmam, as pessoas sábias, né? O homem sábio, a mulher sábia, tem o filho sábio também, né? Provérbios fala também sobre o filho sábio, lá no capítulo 10, verso 1. Diz assim: o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Segundo o texto que nós lemos lá de Mateus 7, a partir do verso 24, quem é o sábio? Alguém lembra? Alguém arrisca? Quem é a pessoa sábia? Segundo o texto de que Jesus falou ali em Mateus 7, 24. Pessoas estão aqui, amém? Estão acordados ainda? O sábio é aquele que ouve as palavras, não sei quem falou aí, mas isso aí. Que ouve as palavras e a pratica, essa é a pessoa sábia. E o imprudente, o insensato, o tolo, são tudo sinônimos que a Bíblia usa. É aquele que não as pratica, que ouve, teve a mesma oportunidade, ouve a mesma palavra, são duas atitudes diferentes. Os dois ouviram a palavra, mas um decidiu praticá-la e o outro não. Então um construiu a casa sobre a rocha e o outro não. Um sofreu ruína quando veio as tempestades e o outro não. Então o homem sábio,
é aquele que ouve a palavra e a pratica. A mulher sábia é essa mulher que nós ouvimos tanto aqui de Provérbios. A mulher sábia que edifica o lar é a mulher que ouve a palavra e pratica. E o filho sábio, a filha sábia, que alegra o coração do pai, é aquele filho, aquela filha que ouve a palavra e pratica. Nós temos ouvido mais uma vez hoje como a esposa deve se portar, como o esposo deve se portar, como os filhos devem se comportar, como devem agir. A decisão agora é nossa. Pratico ou você só ouvinte? Tem mais um texto no 13 para os filhos, Provérbios 13. O verso 1 também. O filho sábio acolhe a orientação do pai. O filho sábio, aquele filho que escuta, o filho é sábio, ele sabe que tem que praticar a palavra que ele ouviu que ele deve honrar os pais, que ele deve obedecer aos pais, então ele acolhe a orientação do pai, porque ele é sábio, porque ele é praticante da palavra e não apenas ouvinte. Mas o insensato não aceita a repreensão. Então, amados, estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor. Estamos mais uma vez sendo expostos à palavra do Senhor. O Senhor nos orientando novamente, mais uma vez, outra vez, sobre como devemos proceder. Esposas, maridos, filhos. A decisão de obedecer ou não, de ser sábio ou ser insensato, de construir a casa sobre a rocha ou de construir sobre a areia, a decisão é nossa. Estamos já quase encerrando. Abra por gentileza lá no Salmo 128. Vamos ficar de pé, amados? O Ministério do Louvor, se quisesse se chegar aqui. Quantos querem ser sábios aí? Digam amém bem forte. Amém. Quantos querem ser praticantes da palavra? Amém? Quantos querem construir a sua casa sobre a rocha? Amém? Eu quero construir a minha casa sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor. Família alicerçada na palavra do Senhor. Se nossa família estiver alicerçada na palavra do Senhor, se nós como pais, como maridos, as mães, como esposas, os filhos, se nós formos praticantes da palavra, a nossa família vai ser uma outra família. Amém? Nossa família vai viver de uma maneira diferente. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. As pessoas vão ver que essa família é uma família diferente. É uma família onde, de fato e de verdade, o Senhor tem liberdade, o Senhor reina sobre essa casa, sobre essa família. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Provérbios também fala que o princípio da sabedoria, que o temor é o princípio da sabedoria. Então, aquele que teme ao Senhor, que é sábio, é bem-aventurado, é feliz.
aquele que busca andar nos seus caminhos. E quando eu falo de caminhos, aqui é sobre a orientação do Senhor, sobre a sua palavra, sobre os seus preceitos. Então essa pessoa, esse homem, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que te contemples a prosperidade de Jerusalém, todos os dias de tua vida, que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Amém? Que o Senhor te abençoe desde os céus, que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que nós possamos, estamos quase terminando o mês de maio aí, mas essa palavra, essa orientação possa trazer frutos nas nossas vidas, nas nossas famílias realmente alicerçadas na palavra do Senhor. A decisão é nossa. Mais uma vez o Senhor tem falado conosco, a decisão é nossa, de dar ouvidos a Ele e ser praticantes ou apenas ouvintes da sua palavra. Eu quero praticar, amém? Vamos orar ao Senhor. Que nós possamos, nessa noite, declarar mais uma vez sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, a bênção do Senhor. Começa a orar pela tua família, olhe pela tua casa, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos. E declare a bênção do Senhor. A bênção sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos. Declare como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua palavra que foi ministrada a nós. Mais uma vez o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos orientado sobre como deve proceder a esposa, o marido, os filhos. E nós temos entendido nessa noite, Senhor, que não adianta nós apenas sabermos o que fazer. Não adianta nós apenas ouvirmos o que fazer. Nós precisamos colocar em prática. Nós queremos ser essas pessoas, homens, mulheres, adolescentes, jovens, sábios, que edificam as suas vidas, que edificam as suas casas, suas famílias no Senhor, que edificam na rocha que é Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um. Abençoa cada vida, Senhor, cada família aqui representada. Pai, nós declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre os teus filhos, Pai, sobre os filhos dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção alcance, Pai, as famílias dessa casa, Senhor, alcance, Pai, a próxima geração e a outra, e a outra, e a outra, em nome de Jesus. Nós queremos ser instrumento, ser canal de bênção para nossas casas, para nossas famílias. Queremos ensinar os nossos filhos nos teus caminhos, com exemplo, com atitude. Nós queremos, Senhor, ser esposos que amam, Pai, as suas esposas como Jesus nos ama. Que as esposas desejem também, Senhor, estar sujeitas aos maridos, assim como se sujeitam ao teu senhorio, Pai, em nome de Jesus, para que haja harmonia no lar, para que haja a tua paz, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua paz seja uma marca na casa, na família dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar sobre as famílias, quem sabe que não tem vivido um ambiente de paz, Pai, em nome de Jesus,
que a tua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, venha, Senhor, alcançando a vida, a mente dos teus filhos, a casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Vem colocando em ordem, Senhor, vem colocando em ordem, Senhor, as situações, Deus, em nome de Jesus, que eles estejam cada vez mais firmados no Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha alcançando, quem sabe aquele filho, Pai, que ainda não se converteu, aquele filho, quem sabe que está nas drogas, aquele marido que ainda resiste à tua palavra, Pai, que ele possa ser ganho pelo testemunho, pela atitude da esposa, em nome de Jesus, pelo bom procedimento dessa esposa que é sábia, que edifica o lar, que ouve a sua palavra e pratica, Deus, em nome de Jesus, Pai, que os filhos, aqueles que têm pais que ainda não estão no Senhor, possam ganhar os seus pais também com o seu testemunho, com a sua obediência, com a sua honra, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser uma família alicerçada no Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, que cada um possa decidir isso no seu coração e buscar viver isso, buscar colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu também desejo que os meus irmãos vivam isso, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus, Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor pela Tua palavra ministrada a nós. Muito obrigado, Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus?